Olá, hoje vamos lançar um desafio. Que tal você, como consumidor, escolher um produto em que você vai estar ajudando a preservar a floresta amazônica? Vamos conversar mais sobre este assunto com o empresário Célio Fernandes, ele é também farmacêutico e está aqui com esse programa Consumidor Consciente. Célio, muito obrigada pela sua presença no RDTV. Vamos já explicar como é que isso funciona. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui. É um programa inovador. É bom a gente relembrar assim, que quem determinou algumas diretrizes para a conservação de florestas, para a sustentabilidade do planeta, foi a ONU, há um bom tempo atrás. E aí os países estabeleceram metas, estabeleceram compromissos, acordos, alguns vêm sendo cumpridos ou não. E as empresas também, principalmente as grandes empresas, começaram a definir ações nesse sentido. As empresas de pequeno porte, que são a grande maioria das empresas do país, não tinham muito como operacionalizar isso. Desenvolviam algumas ações, desenvolvem, relacionadas a coleta seletiva, plantios de árvores, redução de água, energia, mas não tinham como operacionalizar isso. O programa Brasil Mata Viva, que é uma organização que criou uma metodologia que está vinculada a essas diretrizes da ONU, ele criou a condição de que as empresas obtivessem o crédito de floresta na forma de toneladas. E uma outra organização chamada Forest Friend, que é de Mato Grosso, ele fracionou esse crédito e deu a materialidade dele através de um selo. Então hoje, quando o consumidor for a uma empresa comprar um produto onde ele encontrar um selo chamado Forest Friend, e aí pode ter marcas diferenciadas, mas o selo vai ter um QR Code, um código que a pessoa lê com o celular, e ao ler aquele código ele vai enxergar o certificado do crédito de floresta, que é o documento que dá a garantia e que está respaldado, enfim, por organismos nacionais e internacionais. É um processo extremamente sério e bem controlado, dá a garantia de que aquele produto que o consumidor está comprando, ele de fato está contribuindo com a preservação da floresta amazônica. Na verdade, muita gente já certamente ouviu falar e viu notícias há muitos anos dessa questão da compensação, de créditos de carbono, e era algo assim muito longe de uma realidade nossa, como pessoa mesmo, pessoa física, como consumidor. Então isso daí, na verdade, ela é uma forma de que todo esse projeto grande, que é mundial, chegue e se concretize na minha vida como consumidora. É essa a proposta? Exatamente. Eu, pessoa física, preciso de uma medicação, eu vou lá, eu sei que aquele lugar, aquela farmácia, ela faz essa compensação e conscientemente eu vou ajudar. É isso mesmo? Exatamente. Veja que a gente passou durante alguns anos, no passado, a observar que, de um lado, você tem um grupo de pessoas ligadas a meio ambiente, cientistas e tudo mais, fazendo um discurso de que, olha, o país, o planeta, corre risco de sustentabilidade para as pessoas viverem no planeta. E que havia necessidade de se reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir os danos causados e que têm impacto sobre a própria população. Com a quantidade de eventos e de provas e de conhecimento científico que tem acontecido no mundo todo, grandes tragédias que estão vinculadas a essas questões ambientais, acelerou-se o processo da necessidade de criarmos medidas que de fato produzam resultado para a conservação de florestas, para a conservação das águas do oceano, enfim, para a redução de poluição, uma série de medidas ligadas à sustentabilidade. E as empresas, elas têm uma oportunidade de agirem de forma consciente e de forma voluntária. Porque, veja, a biológica ela não tem qualquer obrigação de fazer essa neutralização, essa compensação. Mas nós, ao lançarmos isso e ao oportunizarmos isso para o consumidor,
nós estamos dando a condição para que o consumidor ele exerça esse papel de escolha. Ele vai poder dizer assim, falou, olha, eu posso manipular o meu medicamento em qualquer lugar e posso manipular o meu medicamento num local que está comprometido com a preservação ambiental, com a preservação de florestas. E aí a pessoa, a partir dessas escolhas, ela pode definir, né, e utilizar o que a gente chama do seu poder de influência em relação às empresas. Com certeza, cada vez mais os consumidores que têm uma consciência, que têm uma atitude vinculada a essa preservação, eles vão realizar escolhas de empresas que estejam comprometidas com essa questão. Nós temos aqui para mostrar, para ilustrar para vocês a agenda desse ano, né, que eles fizeram, né, a farmácia biológica, agenda 2018, sua atitude hoje pode conservar o amanhã, né? Essa agenda ela já foi toda sustentável, né? Ela já tem o crédito dela já lá. Queria que você contasse um pouquinho a questão, todo o movimento que vocês fizeram com os fornecedores de vocês também, né? Para, de repente, provocar aí essa consciência por parte também deles, né? Conta um pouco pra gente, veja que essa ação, e a biológica é a primeira farmácia do país a neutralizar os gases de efeito estufa, essa ação ela acaba tendo um efeito educativo muito grande. E eu participo já, nós estamos no mercado há 30 anos, participo de inúmeras organizações, e nem todas conversam sobre esse assunto. Ele, de certa forma, é um pouco de mito para muita gente. Eles acham que isso está muito distante, né? Os compromissos estabelecidos naquele Pacto de Paris falam do ano de 2020, falam do ano de 2050. Só que se nós não fizermos algo agora, isso não muda. Então, nós estamos estabelecendo duas frentes. Uma é de mostrar para o consumidor, mostrar para o consumidor que ele tem um poder de decisão e de direcionamento bastante significativo. Então ele pode, cada consumidor, independente do local, não só na farmácia, mas em qualquer lugar, se o consumidor chegar para o empresário ou chegar para o pessoal da loja e falar assim, escuta, vocês fazem algo para neutralizar a emissão de gases de efeito estufa? Essa pergunta certamente vai balançar um pouco as estruturas ali e vai chegar na direção, falar, poxa, o consumidor está falando isso? Tem alguém perguntando, né? Tem alguém perguntando sobre isso, eu tenho que me posicionar a respeito. E foi o que nós fizemos em relação aos fornecedores. Então, enviamos uma carta nos posicionando em relação ao tema, dizendo o que é que nós estamos fazendo e que como o nosso compromisso ele não é unicamente dentro da empresa, unicamente nas portas, a gente influencia a equipe que trabalha, a gente influencia o consumidor e nós queremos influenciar também o nosso mercado de fornecimento. Então enviamos isso para eles, confesso que o impacto foi extremamente positivo, nós recebemos de diversas empresas algumas ações, já que estão fazendo dentro dessa direção, está muito mais relacionada ainda a questões do ponto de vista social do que ambiental, mas deu para perceber assim, que todos eles de certa forma ficaram um pouco impactados. Eu disse, opa, tem alguém nos cobrando algo novo. Isso não é exigência, como eu falei, não é obrigação, é uma ação voluntária. Só que ou a gente desperta para isso enquanto há tempo, ou nós vamos ter dificuldade para lidar com esse assunto daqui a alguns anos. Eu me lembro bem de uma frase do ex-presidente americano, Barack Obama, que foi muito marcante. Na época a gente já tinha ações ligadas a isso, e ele disse, olha, possivelmente eu posso afirmar que nós somos a primeira geração a sofrer os impactos do aquecimento global e possivelmente sejamos a última geração a ter condições de fazer algo para reverter isso. Veja que isso é muito significativo. E é preciso uma reflexão, um aprofundamento em relação às nossas atitudes. Por isso que a provocação que a gente faz na campanha como um todo é assim, a sua atitude hoje, ela pode conservar o amanhã.
para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações. A compensação que vocês fazem, né, vocês têm então essa parceria, né, com a Forest Friend, você disse que já é daqui de Mato Grosso, ela é direcionada para a Amazônia matogrossense ou a Amazônia como um todo? Qual é a região? Ela é escolhida especificamente? Sim, existe uma região que é chamada assim de Arco do Desmatamento. O desenvolvimento das cidades, ela caminha em direção à Amazônia, então vai se criando esse Arco do Desmatamento. A grande maioria das fazendas, são 281 propriedades, tá? Isso totaliza um volume bastante significativo em termos de hectares. Eles estão situados nesta região desse Arco de Desmatamento. Tá? É importante ressaltar também que as fazendas que são protegidas não são unicamente as que estão lá preservadas. Aquilo que tem a reserva legal, que é obrigatório, e que o fazendeiro ele chama de passivo ambiental, porque ele não pode mexer, dentro dessa metodologia do Brasil Mata Viva, que as pessoas podem entrar na internet para pesquisar e conhecer melhor, dentro dessa metodologia, esse fazendeiro, ele pode buscar uma associação, se associar a um grupo, eles formam uma espécie de cooperativas de produção, e se beneficiar disso. Tá? Então, o crédito de floresta, ou seja, a quantidade de captação do CO2 e de emissão de oxigênio que essa floresta faz, é algo que é mensurável. Então, é estabelecido em termos de safra. Então, nós temos safras anuais de oxigênio, de ar puro para respirar. Tá? Nós não percebemos hoje, quando você está respirando, de quando que é esse ar? Ele está sendo produzido o tempo todo. Mas para que isso seja conservado, foi desenvolvido toda uma metodologia que permite que seja quantificado isto numa safra. E a legislação permite que seja emitido um documento, é uma CPR, como se o indivíduo estivesse vendendo a safra de soja ou de milho. Isso aí acaba sendo transformado no final da coisa num selinho que vai no medicamento manipulado. Então aquele selinho é a última representação do recurso que vai ser destinado lá para aquela floresta. Na verdade, assim, de uma forma bastante, digamos, popular, a gente explicar, quem tem, né, a área que está ali preservando, ele está ganhando dinheiro para deixar a mata quietinha ali, preservada, sem mexer, sem derrubar nada. Sim. É isso, né? É isso mesmo. E esse é importante falar, porque a gente sempre cita, né? A Europa, a Ásia e tudo mais, o pessoal já desmatou tudo, não tem mais o que desmatar. Nada lá, né? Então está na hora deles comprarem isso, de pagarem por isso. E estão pagando. Há um consenso, uma consciência, principalmente na Europa, em relação à importância disso. E as empresas de lá, isso é algo muito mais comum. E aí a gente volta para o Brasil e fala assim, pera lá, as empresas europeias estão fazendo isso. E nós, que estamos aqui no Mato Grosso, a floresta amazônica é quase que o quintal da nossa casa. O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos influenciar e dar um apoio para as pessoas que estão aqui em relação a isso? Tá? Então, agora, eu acho que é uma pergunta inevitável que todo consumidor deve fazer, né? Esse projeto, todo esse programa, né, esse trabalho todo, ele impacta em alguma forma no valor final do produto na farmácia? Ele impacta, mas é um valor muito irrisório, tá? O que nós absorvemos uma parte desse custo e o consumidor ele vai estar pagando, como se ele estiver financiando, né, essa conservação da floresta, é alguma coisa em torno de R$1 que ele paga por produto ou por conjunto de produtos que está sendo feito ali. Isso porque a empresa, como já tem uma prática toda de preservação, de consumo consciente e de geração de energia própria, né, nós temos uma unidade de geração solar, que isso tudo já mitiga a emissão de gases de efeito estufa, então o nosso custo é menor. Tá? E aí nós estamos num momento ainda em que esses créditos de floresta, eles são vinculados à oferta. Né? Hoje,
a oferta é maior do que a procura. Então eles têm um custo baixo. Com o passar dos anos e que possivelmente com normas que estabeleçam algum tipo de obrigatoriedade, isso deve elevar esses valores, tá? E até por uma questão de mercado internacional. Tá? No Brasil mesmo existe um grupo de empresas muito fortes que estão sediadas no país todo, mas enfim, elas detêm 90% do capital de bolsa de valores. Essas empresas elas têm um compromisso para a remuneração de quem está preservando, né? Então das florestas e tudo mais. Mas são empresas de grande porte que estão na Bolsa de Valores. Aí como é que uma farmácia lá do Mato Grosso, de Cuiabá, né, decide fazer isso aí? É uma ação, a gente sempre pensa em como é que nós podemos influenciar positivamente as pessoas, como é que nós podemos despertar para o cuidado, né? Não só da sua própria saúde, né, mas da saúde de um coletivo. Então essa é uma ação do bem, bacana, uma ação que deve produzir bons resultados. Então, Célia, a gente já tem aí uns 15 minutos de bate-papo aqui, mas eu queria encerrar com você contando um pouquinho também. Você já criou uma provocação para as outras farmácias para isso chegar ao Brasil todo, né? Sim. Então eu queria que você contasse essa questão aí. Isso pode, de repente, se tornar uma realidade para quem está nos assistindo aí na internet, lá, sei lá, Rio de Janeiro, lá no Nordeste, lá no Norte, no Sul? Com certeza isso vai se tornar uma realidade em todo o país, né? No ano passado ainda, nós provocamos a Anfarmag, que é a Associação Nacional de Farmácias Magistrais. Ela estabeleceu um contrato com o Forest Friend para oferecer isso a todo o Brasil, a todas as farmácias de manipulação do Brasil. Ou seja, qualquer lugar, e eu tenho diversos colegas em vários estados e tenho estimulado eles a adentrarem, a estabelecerem os contratos para fazerem essa compensação. E também fizemos aqui em Cuiabá. Eu participo do CDL. O CDL já assinou também um convênio com o Forest Friend. Vai oferecer para os mais de 3 mil associados na região de Cuiabá. E isso acaba tendo um impacto depois no estado e a ação vai chegar a nível nacional. Então o pequeno varejista vai ter condições de colocar no seu produto esse selo e de influenciar isso. E o consumidor, mais uma vez, é o consumidor, a atitude do consumidor que vai fazer com que as empresas elas tenham uma adesão maior ou não a essa proteção das florestas. Ok, tá ótimo. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença aqui e parabéns por essa iniciativa, né? Quem dera que todos os nossos empresários pensem dessa forma e ajam dessa forma, né? Certamente a gente vai deixar aí um ativo, né, para as nossas futuras gerações de um planeta mais preservado, né? Uma floresta mesmo, né? Eu agradeço muito a oportunidade, porque é um assunto que nem sempre é valorizado, né, pela imprensa. Então, a RD News está de parabéns aí por esse apoio. E é certo que a gente tem que pensar um pouco além do planejamento do ano, né? A gente tem que pensar em perenidade. Nós estamos aqui de passagem, e esse planeta maravilhoso que nos acolhe, que nos dá tanta possibilidade de sermos felizes aqui, né? As futuras gerações, elas merecem, né, que a gente cuide hoje disso. E está aí uma forma de cuidarmos. Tá ótimo, obrigada. Obrigado. Nós conversamos hoje com Célio Fernandes. Ele é empresário farmacêutico, proprietário, né, da farmácia biológica em Cuiabá, uma farmácia de manipulação que atua há mais de 30 anos? É isso? 30 anos. Há 30 anos aqui em Mato Grosso e está aí com esse programa, então, Consumidor Consciente, em que você, como consumidor, escolhe o seu produto ali nessa farmácia, você recebe um selo, você tem um selo ali que você pode acompanhar pelo QR Code, você vai estar ajudando a preservar a floresta amazônica. E isso é uma atitude sustentável, como consumidor, como empresário, é uma cadeia que a gente pode fazer parte. Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista, a
levar essa ideia à frente. De repente você está em outro estado, mas você pode mostrar para algum amigo, algum conhecido, algum empresário que atue nas mais diversas áreas. Podem ser atitudes que vão fazer diferença no final, né? É aquela ideia da pedrinha jogada no rio, ela faz um único movimento, mas aquele movimento se espalha e cria toda uma rede. Quem sabe, né? A gente, como consumidor, faz a nossa parte e a gente vai ter aí certamente um Brasil, um planeta mais sustentável. Então vamos lá. Essa entrevista está disponível no YouTube, no Facebook, no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.